Os templos de Shaolin. Alguns dos lugares mais importantes da história do Kung Fu com certeza foram os templos de Shaolin, ou também conhecidos como Shaolin Si. Nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre eles. O Templo de Henan. Esse é o templo Shaolin visto nos filmes chineses de Kung Fu. Ele fica localizado em Luoyang, uma pequena cidade montanhesa no sudoeste de Beijing. Foi restaurado pelo governo chinês no meio dos anos de 1970. O templo foi destruído como resultado da rebelião dos Boxers de 1901 e subsequentemente se tornou uma meca do turismo e das artes marciais. Foi um dos maiores templos de Shaolin, conhecido também como o Grande Templo e o principal da história da China. Nos dias de hoje, o templo se tornou mais comercial e seus monges utilizam a arte marcial para atuar em espetáculos. O Templo de Fuqian. Provavelmente foi construído ao mesmo tempo que o Templo de Henan, mas originalmente foi o principal templo budista até o começo do século XV. Esse templo foi integrado à Ordem de Shaolin por volta de 615 d.C. Maior do que o Templo de Henan, Fuqian serviu como um quartel-general nos momentos em que Henan estava destruído ou sob ameaça. Os estilos do Sul, do Louva-a-Deus, da Serpente, do Dragão e o Wing Chun foram todos desenvolvidos no Templo de Fuqian ou por seus mestres. O templo foi queimado durante a rebelião dos Boxers e seus restos foram descobertos no começo dos anos 80. O Templo de Kwantung. Templo da Serpente, que ensinou muitos grandes guerreiros nos estilos do Sul. O templo foi construído como um templo de Shaolin no final do século XVI, em uma área montanhosa com vista para o oceano perto de Xangai. Esse templo cantonês ficava perto de Fuqian, aproximadamente 240 km a sudoeste, e originou muitos estilos do Sul, como o Choi Li Fu e o Dragão. Alguns estilos eram frequentemente originados em um lugar e modificados em outro. Durante a rebelião dos Boxers, o templo também foi bombardeado e destruído. O Templo de Yutan. Templo do Tigre, localizado perto da cidade de Yutan, foi construído numa área instável politicamente, perto da Manchúria e da Península Coreana. Provavelmente é o templo que mais se envolveu nos eventos temporais e, consequentemente, era frequentemente assediado por um exército ou outro, e, portanto, envolvendo a Ordem de Shaolin em incursões políticas maiores. É um templo muito antigo, integrado à Ordem de Shaolin por volta de 800 d.C. O Templo de Omeishan. Literalmente a Grande Montanha, o templo no norte com grande biblioteca e predominância nos estudos medicinais. Esse templo era localizado numa área inacessível da província de Sichuan. O templo era muito antigo, provavelmente de origem taoísta. Foi integrado à Ordem Shaolin por volta de 1500 d.C. O templo mantinha conteúdo íntimo com o Tibete. É o Templo da Garça, que foi uma grande escola de medicina por 4 séculos, com bibliotecas cheias de tomos originados do Ocidente e do Oriente. As construções eram usadas para a prática de artilharia pelos exércitos tanto de Chiang Kai-shek quanto de Mao Tse-tung, mas foi restaurado no começo dos anos de 1970. Hoje o templo serve como quartel-general do Centro de Serviço de Conservação para a Floresta de Bambu de Sichuan e o Centro de Pesquisa dos Pandas. Uma curiosidade sobre os templos. Os 4 primeiros templos marcavam no antebraço a ferro quente, o tigre e o dragão nos braços esquerdo e direito, respectivamente, de seus monges. O templo Omeishan tinha o louva-a-Deus e a garça nos antebraços direito e esquerdo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo alguma sugestão de vídeo que você queira ver. Muito obrigado e até o próximo vídeo.